O programa de casa tem o prazer de entrevistar um dos grandes renomes da arquitetura. Ele será o palestrante da primeira noite do EARC 2012. Eu estou falando do arquiteto Gustavo Pena. Tudo bem, Gustavo? Oi, Marina, tudo bem? Bom estar aqui, né, em Goiânia com vocês. E estou com expectativa para hoje à noite lá no EARC. Bom, nós estamos também com essa mesma expectativa e Goiânia já está assim, ansiosa pela sua palestra de hoje à noite. Mas antes da gente falar do EARC, eu queria saber como que surgiu a arquitetura na sua vida. Porque eu sei que é quase uma família de arquitetos. Como que veio isso? Por que você escolheu esse curso de arquitetura? É a família de arquitetos, mas antes de mim não tinha essa referência de arquiteto. Meu pai era engenheiro, foi consultor de Brasília. E eu acho que, de alguma maneira, Brasília foi a minha grande influência. Meu pai foi o primeiro equipe de engenharia a pisar no solo no Planalto Central. Então partiu de Araxá com a equipe e eu tenho uma foto no meu escritório que eu prezo muito, que é o Oscar Niemeyer, na escada do Catetim com meu pai. Então é uma força muito grande chamar a atenção para isso. Além do mais, eu sou de Belo Horizonte, onde o início do Oscar Niemeyer é feito através das construções da Pampulha. E aquilo era um espetáculo, continua vanguarda até hoje. Então, o símbolo, o signo, essa magia da arquitetura, eu acho que de alguma forma sempre esteve no meio das minhas conversas, mais menininho, menor ainda. E eu sei que também você tem aí diversos trabalhos conhecidos. Como é fazer tantos projetos que vem aí com bastante renome, com premiações, com concursos e assim por diante? Se eu tenho uma coisa interessante, uma perseguição, assim, eu detesto a rotina. Então eu gosto de fazer cada dia uma coisa. Eu deixei de ser especialista, sabe? Eu acho que o arquiteto especialista ele sofre, porque repete a mesma fórmula todo dia. O interlocutor também é o mesmo. Vamos supor, eu faço hospital, são sempre os médicos. Então eu resolvi fazer tudo, cada dia de um jeito. Então eu já fiz estação de televisão, fiz centro de convenções, fiz prédios de apartamento, prédio de escritório, casa. Já fizemos praças e teatros. Agora eu acabei de fazer uma praça no Araxá, que é um lago, espelho d'água, com um teatro embaixo. Então eu gosto exatamente de mudar de lugar, para que a minha cabeça, que eu seja provocado a pensar de formas diferentes. E a provocação é que faz o gostoso da vida, né? A gente viver o que a gente já consegue prever é muito triste, eu acho que é muito pobre. A riqueza é você ser surpreendido com uma reação que você não sabia que ia ter. Então eu acho que a arquitetura tem isso. A arquitetura ela é invenção, no sentido... Invenção na direção de uma pessoa. A pessoa está te pedindo alguma coisa, porque a arquitetura é encomendada pela palavra. Você pede para fazer uma casa, uma instituição me pede para fazer. Então, aquela encomenda vem através das palavras e você interpretando aquilo que é pedido, surge o edifício. Não é? E tem algum projeto em especial que você tem um carinho, que foi diferente de fazer? Eu não ia fazer aquele lugar comum, né? Que é o prédio mais especial é o que virá, o que eu vou fazer amanhã. Eu acho que todos eles, até os que não são bons, porque tem alguns que eu sei que não são tão bons, e os que não são bons mesmo, eles me ensinaram alguma coisa. Porque todos eles guardam uma história, como se você tivesse a capacidade naquela parede, naquela abertura, naquele caminho que você fez lá dentro, você relembrasse um processo que ocorreu no início da ideia, de buscar a ideia. Porque eu acho que o rico na arquitetura não é o material com que ela é revestida, como ela é tratada. O rico é o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano e o que liga um primeiro ao outro, né? Que esse percurso seja um percurso alegre, instigante, seja um percurso estimulante e que pelo menos não te canse no tempo. Porque tem algumas arquiteturas ou tem umas buscas que são tão eletrizantes que você pede para calar a boca para você poder existir. A arquitetura é muito espaçosa no sentido de ocupar os espaços que são do homem. Então eu gosto
prédios que instalam lugares. Gosto. Os que eu gosto mais são os que conseguem fazer um lugar, o edifício e o lugar dele. Por isso eu acho a TV Bandeirantes interessante, porque ela é de Belo Horizonte, a TV Bandeirantes de Belo Horizonte, porque ela gerou uma janela para você ver a cidade. Ou a Escola Guinhar, que se desdobra numa praça. Então a praça faz parte da arquitetura. O lado de fora é tão arquitetura quanto a área construída. Conta um pouco da história da escola, do projeto da escola. Eu tinha feito a Escola de Artes e Ofícios em Contagem. Foi quando eu conheci o Amilcar de Castro, que é dos maiores artistas do Brasil contemporâneo. Eu, sem dúvida nenhuma. Um escultor espetacular, um desenhista lindo, um pensador. Talvez seja das referências mais importantes que eu tenha na minha carreira de arquiteto. O Amilcar queria fazer a Escola de Artes e Ofícios. Ela não conseguiu sair do papel. Essas coisas de arte nem sempre saem do papel. Isso é uma terrível, isso faz parte um pouco do nosso... É uma das tristezas nacionais. Mas nesse período da Escola de Artes e Ofícios, eu fiquei em contato com aquele pensamento do fazer coletivo. Quer dizer, não é o treinamento que faz com que a pessoa aprenda, é a vivência. E a Escola Guinhar levou todo esse trabalho da Escola de Artes e Ofícios de Contagem, toda essa filosofia do fazer coletivo, dos espaços livres, não dos espaços especializados, ela levou revitalizou, reavivou esse tipo de pensamento. Então, eu acho que ela realiza de uma forma muito feliz, eu acho que ela, há tantos anos, é uma escola, não é uma escola asséptica, é uma escola sujona, é uma oficina, parece um trem de ferro. Né? Nós mineiros adoramos trem, então eu gosto de saber que a minha escola é um trem de arte. Então o trem de arte está lá, está há tantos anos funcionando e formando gente e mantendo vivo o pensamento de Guinhar. E é por isso que ganhou concursos e também teve várias publicações, tanto no Brasil quanto no exterior, em revistas, em livros. Eu acho que essas questões, nós temos hoje em dia uma visibilidade que não tínhamos. O Brasil está passando por um momento que está falando também para o mundo em pé de igualdade. A gente sempre teve uma posição inferior, a gente achava que todo profissional, uma vez sendo brasileiro, era pior do que qualquer sul-americano, não é? E muitas vezes eles tinham razão. Mas hoje a gente está trabalhando muito, nós estamos vivendo um momento de construção do Brasil, construção consistente de um país. E eu acho que a gente é visado e visível. Então esses edifícios que estão aqui acabam acontecendo lá também. Esse tipo de pensamento nosso, esse novo sabor que entra no olhar das pessoas, ele viaja. Falando em viagem em outros países, o seu escritório também é bastante interessante, porque as pessoas que trabalham com você não são só brasileiros, tem pessoas de vários países diferentes, é isso? Agora está interessante, porque nós temos assim, são estagiários que vêm, pedem para trabalhar, então é muito interessante trabalhar com 5 nacionalidades, 5, 6 nacionalidades diferentes no mesmo escritório. Então o brasileiro misturado com o kosovês, com o angolano, com o israelense, com portugueses, espanhóis, é engraçado, é divertido. E é divertido também à noite, porque nós temos lá no escritório, a gente convive muito. É um lugar... Quantas pessoas? Nós somos hoje em torno de 25 a 30 pessoas. Há uma variação de acordo com o projeto, mas hoje acho que está 25 não. Esse momento é um momento interessante assim. Eu procuro muito fazer com que todo mundo conviva, que não crie aquelas ilhazinhas de trabalho. Todo mundo tem uma coisa a passar para o outro. E é mais uma vez a Escola de Artes e Ofícios, olha aí, né? É igual a Escola Guinhar, não é o fazer do cantinho, o meu trabalho, dou conta do meu trabalho. Não, além de tudo, é você conviver com o outro, enriquecer-se e passar o que você sabe. Passar o que você sabe. Um jeitinho, como é que um kosovês é? Diz que no aeroporto lá de Belo Horizonte ele mostrou o passaporte, você nunca tinha visto o passaporte do Kosovo. É engraçado, né? Eu atraí um sujeito e ele foi para o Kosovo agora e foi lá e disse que teve o maior sucesso porque conseguiu traduzir a música do Michel Teló, que era um sucesso total lá no
em Pristina. Então é engraçado. Então são coisas que acontecem é curioso o mundo, né? O mundo está pequeno demais, a gente tem que rodar. Você também lecionou por muitos anos. Como é essa paixão? Porque a gente já conversou anteriormente, eu sei que você adorava dar aula. Como é isso? Como que você vê esse papel do professor de estar formando novos profissionais? Engraçado, eu dei aula há muitos anos, mas eu sempre disse que eu não era um professor. Porque se o professor fosse aquele que pratica um sistema, uma cartilha, então eu não sou. Agora, se professor for aquele que professa uma crença, aí eu sou professor, entendeu? Então eu acho que o que eu gostei dos alunos foi o tanto que eles me ensinaram, o tanto que eles me obrigaram a ir atrás, o tanto que eles me obrigaram a formular a ideia de uma forma clara. Porque muitas vezes a gente fala de uma maneira tão hermética, isso a Milka me ensinou. Nada no mundo que é muito hermético, muito acadêmico, muito teórico, ele tem velocidade. Essas coisas não têm velocidade. Elas ficam num núcleo pequeno, até que elas ganham tradução. Aí sim, na hora que o pessoal traduz, ela tem velocidade. É como se usar um equipamento. Se você não consegue usar essa ferramenta, não adianta você tê-la. Você não sabe usar. Então eu acho que ferramenta, mesmo que seja ferramenta teórica, é importante o uso, é importante praticar, é importante ver como a coisa pode dar certo e como pode dar errado. É ver como aquela coisa atinge o outro, é olhar para o outro e ver como ele está reagindo em relação àquilo que você fez. Então dar aula para mim foi essa grande experiência de me ver através daquilo que eu dizia e como o aluno me via tentando esforços de tentar acompanhar a ideia dele, porque o aluno, quando ele está lá na prancheta, ele está te trazendo uma esperança, ele está te trazendo uma visão específica, peculiar. Quer dizer, se eu não posso deixar morrer, eu tenho que acolhê-lo, mostrar para ele o ângulo por aquilo, ele olhar mais a ideia dele de outros ângulos, e aí ele, com um pouco mais de convicção, ele seguiu o caminho para frente. Você acha que isso foi o pontapé inicial para hoje em dia você ser um grande palestrante? Mas será que eu sou grande? Grande eu sou, tenho 1,83 m, então... Não, a gente está falando de renome mesmo. Não, eu acho que eu procuro ser coloquial, sabe, Marina? Porque eu não acho que a gente, quando você quer transferir alguma coisa que você tem, se não estiver dentro, não está fora. Se não está dentro, não está fora. Não é? Se você não tiver internalizado esse sentimento, essa percepção, você não consegue transferir nada. Então, eu acho que uma palestra, no fundo, é um momento assim, de você entregar, mas também de receber, né? Que você tem uma... E eu espero que dê certo, né? Eu torço, tenho meus patuás e meus anjos da guarda especiais aí. Eu acho que é importante trazer as ideias. Eu tenho o suporte da imagem, porque eu vou mostrar a imagem. E cada projeto é um caso. E eu posso contar casos. E a gente, nós mineiros e goianos gostamos de contar casos. Eu acho que faz parte da nossa história. Então, contar casos é bom. Porque o caso, ele tem o lado do humor, mas ele tem o lado... Ele conduz um pensamento, ele tem uma moral, né? Ele tem um princípio, ele tem uma busca, um símbolo, um significado. Eu acho isso interessante pensar nesse lado, assim. O que as pessoas podem esperar da sua palestra, que será daqui a pouquinho, né? Mais tarde. Olha, o que eu espero é que o pessoal perceba o esforço, né, que a gente faz nesse sentido de dar à arquitetura uma... Eu gosto disso, né? Então eu faço porque eu gosto, né? Eu quero que passe isso, porque não é um fruto de uma dor, sabe? Eu acho que é uma pulsão de vida. A arquitetura é pulsão de vida. Mesmo que você não consegue fazer nada para o outro se você não for capaz de sair de dentro de você. Então eu acho que aquilo é sempre alguma coisa que transborda. E se tiver passando isso, tá bom para mim. Bom, a gente está no 3º ano do EARC, que é o Encontro de Arquitetura, o motivo que você está visitando a nossa capital.
Mas eu queria saber de você a sua opinião, de como você vê o EARC, um evento como esse, que atende tanto já arquitetos e designers formados, mas também esse grupo de estudantes que um dia será um futuro profissional. Que importância você vê num evento como o EARC? Olha, eu acho que esse tipo de encontro em que existe a presença do arquiteto, se você quer ver a obra, ou de um livro, se você está junto com o escritor, que está acontecendo no Flip, por exemplo, eu acho que esses eventos se contrapõem um pouco a essa coisa, essa mania de que tudo está na televisão. Eu acho que isso retoma uma dimensão importante que é do relacionamento interpessoal, é de estar ver o depoimento da pessoa ali. Porque você não vê só a voz dela, nem só o gesto dela. Você vê como ela anda, como ela se comporta, entendeu? Eu acho isso interessante. E isso é um momento muito importante para nós mesmos, é um momento da gente se reconhecer. Porque a palestra não é só minha, tem vários outros palestrantes. Então você vai formando um painel, e eu assisto palestras também, entendeu? Então esse painel é importante. Você está no meio de um grande processo de conhecimento. O Brasil quer se autoconhecer. E esse é importante, esse momento, porque é o momento em que você reconhece algumas potências e algumas deficiências. Mas o mais importante é que você ganhe energia para a proposta. Perde um pouco dos medos, dos falsos medos. Então, eu acho que o mérito desses encontros é sempre esse, é de estimular o pensamento, é de instigar as pessoas, é de tirá-las do lugar daqui e postar para lá, é de tirar da zona de conforto. Até eu mesmo, porque a minha zona de conforto é não falar nada. Então, eu também vou falar, porque então me coloca numa posição, eu tenho que dar conta do recado, né? Então, vamos ver. Você já tem alguns livros publicados, revistas, artigos, e eu sei que vai estar saindo um livro em breve. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Eu fiz, hoje em dia, o livro é interessante. Como você tem tudo no Google, no blog, no site, você encontra tudo, o livro deixou de ser aquele livro enciclopédico em que você tem que, para conhecer qualquer coisa do autor, você tem que entrar ou visitar a obra, que é mais difícil, ou então o livro. Ou seja, hoje tem outras alternativas. Então, eu acho que o livro tem que ser uma peça. Tem que ter uma peça que tenha a consciência do objeto literário que está ali na sua frente. Ele tem que ser um objeto também. Então, dentro dele tem que ter desenhos, croquis, jeitos de montagem, ideias junto com projetos, de maneira que você coloquem numa certa ordem, e essa ordem é muito importante, quer dizer, uma certa ordem, ideias, conceitos, pensamentos, pequenas histórias, de maneira que você se crie, o livro tem um conceito nítido de 3 tempos, nesse caso são 3 tempos. Um tempo que é história, que é caldo cultural, que é imersão, né? São as coisas pretéritas, né? Assim, é o ferramental do mundo em que não se pensava nada, né? Aquele mundo que você, de criança, que você não pensa nada. Esse mundo te faz um tempo de pensar e depois um tempo de realizar. Eu acho boa as 3 fases. E foi um livro trabalhado com pessoas maravilhosas, que é a Beatriz Almeida Magalhães e com o Guilherme Seara, que são um designer espetacular e uma grande pensadora, também arquiteta e artista plástica, escreve maravilhosamente bem e que foi a pessoa que fez a crítica literária dos meus textos, que já estão por aí. Muitos desses textos já estavam publicados em outros lugares. Foram de uma entrevista que eu dei para ela e ela foi pensando. Então, acho que vai ser um livro interessante, vai ser um produto que acredito que seja assim, não um livro a mais, mas que seja um livro que tenha, nem a menos, né? Mas é um livro que tem tem seu jeito, que é feito pelas pessoas, é aquele sabor da comida caseira, mas que não é uma comida caseira feita para guardar na geladeira, é uma comida para servir para mais gente, entendeu? Faça uma comida caseira e chama muita gente para participar. Você é o responsável do projeto do estádio do Mineirão, que vai ficar pronto para a Copa, né, de 2014. Conta um pouquinho desse projeto, como foi fazer esse projeto, o que as pessoas podem esperar desse novo estádio. Olha,
O Mineirão são várias fases também, né? Então, a primeira fase do Mineirão foi nós fizemos um projeto conceitual. Convidamos um escritório alemão, que é a Gerken Margund Partners, que é um escritório de... uma estrutura, uma mega estrutura de arquitetura. Fez o estádio Olímpico de Munique e fez agora na África do Sul vários daqueles estádios lá de Durban, de Port Elizabeth, foram todos feitos por eles. E nós convidamos que eles nos assessorassem. O Mineirão parte do pressuposto que nós não vamos mexer no Mineirão, entendeu? Porque o Mineirão é lindo. Então o Mineirão é projeto do Eduardo Mendes Guimarães, do Gaspar Garreto. O Mineirão está lá. Então o trabalho é feito só complementar, só uma base. Essa base, a ideia era que a base fosse todos os serviços necessários à modernização do estádio estivesse ocorrendo nesta base. A definição dos acessos principais, das entradas específicas de juízes, dos times de futebol, da área de segurança e operação, jornalistas. Você tem que criar fluxos totalmente independentes. Ligação do Mineirão com o Mineirinho, que é um estádio ao lado, fazer ligação. Então nós fizemos esse trabalho e esse trabalho tirou uma nota muito boa pela FIFA, foi um trabalho que foi mais rapidamente entregue no Brasil e posteriormente foi para a PPP. Então, hoje, o que aconteceu é que a PPP está fazendo adaptações no nosso projeto para dar condições de entregá-lo para a Copa do Mundo condignamente. Agora, a manutenção dos valores está lá. Quer dizer, o primeiro valor que eu acho foi o fato de ser um equipamento para a cidade. O segundo, não mexer, né? É o que eu falo, respeito. Respeito à natureza, respeito ao patrimônio da Pampulha, respeito aos vizinhos, utilização do sol na célula fotovoltaica, aumento da área coberta, trazendo as cadeiras para perto do campo, rebaixamento do campo para poder trocar as poltronas do pavimento inferior, do anel inferior, em vez de ser de geral e planas para poltronas inclinadas, né? E toda a esplanada, que é eventos paralelos que vão ocorrer lá externamente. Isso está mantido e eu acho que esse conceito é, para mim, a grande contribuição que nós demos para o trabalho. E eu me sinto extremamente feliz de meu Belo Horizonte ter um projeto dessa magnitude, né? Que eu acredito que vai ser bem realizado. Não é a sua primeira vez em Goiânia, inclusive você tem família aqui em Goiânia. Queria a sua opinião da nossa capital. O que você riu? Eu acho deliciosa a Goiânia. Goiânia ela é interessante porque tem alguma coisa de Belo Horizonte aqui em Goiânia. Tem alguns lugares que parece. Tem alguns lugares que ela parece Campinas. Tem outros lugares que ela parece... Agora, o lado goiano é o lado do Atílio Correia Lima, que são essas coisas meio surpreendentes. Não é uma cidade óbvia. Não é uma cidade de ruas imensas, cortadas, ortogonais. Ela tem adaptação à topografia, ela te surpreende numa pracinha. E eu acho isso delicioso. Então, quer dizer, sempre que vem, passa por aqui, né? Às vezes eu vou para Goianésia também, né? E Pirenópolis, outro dia fiz uma palestra lá em Pirenópolis que marcou minha vida. Marcou minha vida também, né? Uma palestra no meio de uma cachoeira, do lado de uma cachoeira, cheio de piquezeiro, e o pessoal debaixo do piquezeiro assistindo arquitetura, um sujeito falar de arquitetura, eu acho isso foi muito especial. E para finalizar a nossa entrevista, que conselho você deixaria para esses futuros profissionais que estão nos assistindo e que vão acompanhar a sua palestra hoje à noite? Eu vou fazer uma brincadeira. Toda vez que me perguntam isso, eu lembro de um livro de um pensador francês que me dá a oportunidade de dizer assim: quando o jovem me pergunta o que eu devo fazer, eu falo, perca as esperanças. Aí todo mundo, mas como é que é isso? Perder a esperança é parar de esperar. Entendeu? Eu acho que cada jovem que é arquiteto não pode ficar esperando que o sujeito bata a porta do escritório dele e chame para fazer um projeto. Tenta fazer um projeto pequeno, faz um banco na porta da sua casa, junta 2, 3 colegas, faz uma proposta para uma intervenção numa região da cidade, vai lá ao vereador e mostra aquilo, procura agir
não espere que as coisas aconteçam para ele. Eu acho que perder a esperança é deixar de ficar com a boca aberta, olhando o mundo aparecer e agir pelo seu estímulo, se autoestimular, se autocontratar. Eu me autocontratei para um projeto, por exemplo, e faça esse projeto. No primeiro momento, você vai sentir que você está manipulando o ferramental. No segundo, quem sabe alguém presta atenção, não é? E fala, isso é uma boa ideia. Mas a pessoa ganha energia potencial. Ela trabalhando e se vendo reagir diante de uma provocação, ela se conhece mais, ela ganha mais amor próprio, né? Mais confiança, mais autoestima. Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa de casa. E hoje à noite estaremos lá também cobrindo a sua palestra. Muito obrigado, Marina. Até mais.